bem-vindo a mais uma transmissão do Tempo e Dinheiro no início desta semana, segunda-feira, dia 6 de novembro de 2023. Polêmicas, opressão, também uma forma de fazer com que muitos produtores rurais em áreas consideradas indígenas ou não sejam removidos à força em várias áreas na região amazônica, no estado do Pará, no Amazonas. E, lógico, tudo isso tem circulado de uma forma restrita. A grande imprensa não tem abordado todas essas informações de uma forma mais precisa e de uma forma mais aprofundada sobre os motivos do que estão aquém, né, a parte daquilo que acontece nesse Brasil. Como se lá nada acontecesse, como se nada lá ocorresse sobre esse assunto, sobre o processo de desintrusão, sobre o processo de apreensão de gado em áreas do Amazonas e também do Pará, que nós vamos conversar agora com o doutor Vinícius Borba, que é advogado, que já está conosco direto de Sapucaia, lá no estado do Pará, a quem eu agradeço a participação. Mais uma vez, boa tarde, doutor Vinícius, tudo bem? Boa tarde, meus amigos do Tempo e Dinheiro, sempre é uma satisfação retornar aqui. Bom, essa questão da desintrusão de terras consideradas indígenas há muito vem sendo abordado. Inclusive, o doutor tem mostrado essa situação aqui para quem nos acompanha no Tempo e Dinheiro. Houve uma amenização dessa questão por lá, principalmente no estado do Amazonas, aí no estado do Pará. Como é que está a situação nesse momento, principalmente na terra Apitereua, né? Se eu pronunciei corretamente, esse processo de desintrusão que tem a Força Nacional, apoio da Polícia Estadual, enfim, Polícia Federal. Como é que está essa situação, doutor Vinícius? Bem, primeira coisa, acho que é importante a gente falar, deixar bem claro aqui que tudo que a gente vai falar aqui hoje não é incitando qualquer tipo de manifestação, não é contra a ordem pública, contra a decisão judicial, não é dificultando a operação. É importante falar isso, Sérgio, porque já inclusive fui multado aqui pelo IBAMA por, em tese, estar dificultando a operação. Até conversando com o presidente da OAB aqui, que é da minha cidade, mas o papel do advogado, dentro da lei, não é dificultar, não é dentro das teses jurídicas, mas enfim, hoje tudo que a gente fala e vai falar aqui é com base em documentos. É muito importante falar isso. E a situação hoje aqui, nós estamos aqui em Sapucaia, e aqui a gente está mais ou menos uns 200 quilômetros de onde está acontecendo a desintrusão da terra indígena Apitereua. E é uma situação que tem sido difundida no Brasil todo. Hoje as redes sociais ajudam demais a gente ver o que está acontecendo lá. E o clima que tem lá é de velório, é um clima de guerra. É um clima que eu até uma montagem de acho que um jumento, um burrinho que estava agonizando lá na faixa de Gaza, e os cavalos que estão morrendo ali na terra indígena Apitereua. Vamos entender um pouco o que é a terra indígena Apitereua. É uma terra indígena de forma consolidada, de forma demarcada por um decreto de 2007, mas existem questões anteriores à questão da demarcação. Hoje a terra indígena, a discussão toda está dentro da extensão Apitereua, que se fala muito. Então, se a gente for puxar no histórico dessa terra indígena, a gente volta aqui a 1987, anterior à Constituição, inclusive, anterior à data do tal marco temporal que se discute tanto, que em 87 se criou uma área de 260 mil hectares, e ali em 87 já se falou, e depois em 92 já se falou que existia assentados pelo INCRA naquela região. Então, pessoas que estão sendo expulsas, igual o pessoal tende a comentar lá hoje, está passando por essa desintrusão, muitas delas foram assentadas pelo INCRA na década de 80, década de 90. Depois, essa área foi aumentada para 980 mil hectares, em 2001, 2004, e depois reduzido para a área atual, que foi do decreto de 2007, para 730 mil hectares. Ali a gente fala em torno de 1.300 índios, segundo o Ministério Público Federal. Esses dias eu até fiz uma continha, daria algo nos nossos alqueires aqui, alqueires goianos que a gente trata aqui, em torno de 115 alqueires, 517 campos de futebol para cada índio,
Então, hoje, o que está sendo implementado lá é uma decisão judicial da Vara Federal de Redenção. Mas qual que é a nossa crítica e a crítica de todas as pessoas? E a indenização e a relocação? Recentemente, o ministro Flávio Dino deu uma entrevista por um dos canais da grande mídia, a Globo News, porque aqui não tem dinheiro, talvez ele não vai dar essa entrevista, e lá ele falou, reafirmou a necessidade de se indenizar, se realocar a essas pessoas dessas áreas como a Pitereua. Só que hoje houve uma decisão em um processo judicial lá na Vara Federal de Redenção que determinou a saída das pessoas, a retirada daquelas pessoas. O governo federal deu um prazo até 30 de outubro para que aquelas pessoas saíssem amigavelmente. Caso não saíssem, haveria o perdimento dos seus bens, a apreensão dos bens, e aí começou uma correria desenfreada para aquelas pessoas saírem. E aí foi onde muitos animais morreram. Hoje a questão lá, eu recebo vídeos das estradas com vacas e mais vacas mortas, caminhões tombados. É uma cena de guerra, porque as pessoas tiveram que sair de forma a correria, porque elas estavam ali aguardando uma decisão, uma indenização, sendo que em outro processo, na mesma vara federal, no mesmo estilo, que é uma ação de execução de sentença, o juiz federal, um outro juiz federal da Vara Federal de Redenção, deu uma decisão intimando a associação para em 60 dias apresentar, dia 31 de outubro agora, apresentar os ocupantes de boa-fé dessa terra indígena Pitereua para fins de indenização. Então nós temos duas decisões da mesma Vara Federal, mais de juízes diferentes, um juiz substituto e o outro titular, um mandando sair, o outro mandando dar prazo de 60 dias para apresentar os de boa-fé. E no pano de fundo de tudo isso, nós temos o governo federal, que aí sim vem interpretar essa decisão e implementar a desintrusão, dando prazo até 31 de outubro para sair. Hoje se fala de um prazo de 60 dias a mais. Esse prazo, eu confesso que eu só vi comentários, eu não vi nenhuma nota oficial do governo federal dando mais esse prazo. E o que as pessoas pedem, até a gente, como advogado de alguns daqueles produtores, entramos com uma ação civil pública, uma ação popular, quer dizer, pedindo justamente isso. Suspenda. Não suspenda indeterminadamente, mas suspenda pelo menos até aquelas pessoas de boa-fé que forem constatadas pela justiça serem indenizadas. Mas o clima lá hoje, as cenas que a gente recebe, é de filme de terror. É igual aqueles filmes de zumbi, que o Walking Dead. São pessoas andando nas estradas sem ter para onde ir, que o pessoal lá na prática está fechando as portas, trancando a porteira, pegando o que tem, jogando nas estradas, jogando no corredor e saindo aí. Que a gente está em pleno inverno, em pleno verão amazônico, os corredores, que são as estradas, os córregos, não tem água, e aquilo começou a morrer. Boi, vaca paria nas estradas, e o bezerro tinha que ser deixado para trás, ele acabava morrendo. Os animais de serviço, a tropa, os cavalos, os burros, começaram a morrer porque não aguentaram o serviço. E as imagens aqui são aos montes, de gado morrendo, de animal morrendo, caminhões cheios de porcos com a metade já morta, cabritos mortos, montes. Eu recebi um vídeo que são dezenas de galinhas mortas, porque o dono daquela área está tendo que sair, porque o governo falou, a partir do momento de 30 de outubro, se você estiver aí, nós vamos tomar os seus bens, o seu gado. Então existe uma decisão que fala, inclusive, que em 30 dias o governo federal vai ter que apresentar um plano de desintrusão. Nós temos o STF que sempre fala em plano de desintrusão. Então hoje a nossa crítica maior vamos então montar um plano de desintrusão. O que é um plano de desintrusão? Vamos indenizar, realocar, conhecer essas pessoas, pagar a indenização. Aí sim, se aquelas pessoas não saírem, aí elas podem ser consideradas como ilegal. Mas o próprio governo federal reconhece que existem pessoas de boa-fé lá, a própria justiça reconhece que existem pessoas de boa-fé, o próprio governo federal reconhece de forma muito clara que aquela terra indígena é uma condicionante da licença de operação da usina de Belo Monte e que a usina de Belo Monte é responsável pela realocação e indenização. Mas a crítica maior daquelas pessoas hoje, a indignação delas, é que elas estão sendo desintruídas. O que é desintrusão? Tirar o intruso.
uma mão na frente e outra atrás. Se eles tivessem tido as suas indenizações, suas realocações, e não tivessem saído, aí sim, aí a gente poderia entrar com a mão armada, com a força armada do poder público. Mas eu acho que o detalhe que falta hoje é justamente isso, está fácil de resolver. Vamos suspender, dar um tempo para o INCRA, para os órgãos competentes chegar, levantar essas pessoas, as que se enquadrarem, vamos indenizar, vamos realocar, vamos trazer a Belo Monte, não a toque de caixa igual está sendo feito. Os vídeos, meus amigos, são de embrulhar o estômago. O clima aqui é de velório, de extrema consternação, de extrema tristeza. Vários deputados, senadores estiveram lá filmando assim pelas estradas de terra, animais dos dois lados da estrada, às dezenas, mortos. Agora, doutor Vinícius, inclusive nós chegamos a mostrar em algumas ocasiões essas imagens, sua participação conosco aqui tem sido uma frequente, mostrando exatamente essa situação, chamando a atenção. Bom, a polícia que lá está, a força policial da Polícia Federal, enfim, outras que lá estão cumprindo ordens, né? Agora, senadores, deputados que lá foram, registraram todas essas imagens, não cabe a eles também, junto ao Congresso Nacional, né, ao Senado, à Câmara, entrar com uma ação e eventualmente questionar essas ações do próprio IBAMA, que tem aí uma parcela, ou a própria FUNAI, né, nesse sentido? Porque só filmar, registrar, divulgar, eu acho que é mostrar para a população o que está acontecendo e a gente fica aqui em Brasília esperando. Você não acha que está faltando um pouquinho mais de pulso forte dos nossos parlamentares que lá estão, seja aquele parlamentar eleito no estado do Pará, outros que vão geralmente para poder acompanhar esse tipo de situação? Está faltando, né, mão firme desses nossos parlamentares nesse sentido, não, doutor Vinícius? Na verdade, a gente tem que fazer, justiça seja feita. Na verdade, pouquíssimos aqui têm vindo aqui só fazer vídeo. A grande maioria dos deputados estaduais, deputados federais, senadores que vieram até a terra indígena Pitereu, e aqui eu não vou citar nomes para não cometer nenhuma injustiça, eu tenho visto que eles estão sim fazendo essa pressão lá. Eu dou o exemplo de um senador que esteve, por exemplo, em um dia específico com o ministro Flávio Dino, cobrando, dando pressão, explicando, levando até o conhecimento dele, porque o governo federal é muito amplo, são muitos assuntos, então muitas vezes nem os órgãos se conversam de forma muito clara entre si. Então, eu vejo um senador que um certo dia esteve reunido a tarde toda com o ministro da Justiça, Flávio Dino, e no outro dia o ministro também recebeu uma grande comitiva da FUNAI, de indígenas. Então, eu entendo hoje que existe uma pressão de ambos os lados, uma pressão dos parlamentares que defendem a bancada ruralista, que defende o agro, que defende essa indenização prévia, essa realocação prévia, esse chamamento da Belo Monte para cumprir com as suas obrigações. Lembrando que pouca gente fala isso, que a licença de operação da usina de Belo Monte, que é a terra indígena Pitereu, a Estação Ecológica Terra do Meio, a Proteção Indígena Tunutatá, falando aqui das mais próximas da gente, é condicional. Essa licença de operação encontra-se vencida desde 2021, porque ela foi emitida em 2015, tinha 6 anos, e o governo federal nunca renovou, e a Belo Monte continua trabalhando. Então a indignação grande é essa. O empreendimento que essa terra indígena é condicionante está continuando a trabalhar mesmo com a licença vencida, e o produtor rural, na sua propriedade, pequena propriedade, e aqui a gente está falando 80% daqueles produtores, eu estive lá várias vezes, são pequenos produtores de 10, 15 cabeças. A pecuária, a agropecuária pura e simplesmente de subsistência, a agricultura de subsistência da sua forma mais pura. A maioria deles são clientes da reforma agrária, clientes que eu falo assim, eles se enquadram na reforma agrária. Então eu tenho visto hoje muito essa questão parlamentar, existem sim muitos deputados estaduais, federais, dando pressão, pressionando, até senadores de outros estados, dando pressão, mas eu vejo também que da outra ponta, os defensores da questão indígena, da desintrusão, que tem que tirar, também dá uma pressão muito grande, mas o governo tem que filtrar isso, analisar o que é melhor para o povo. E aqui, quando eu falo povo, é interessante que eu estive lá várias vezes, e muitas das vezes que eu fui, eu me reuni com centenas de pessoas que estavam passando por essa desintrusão. E uma coisa que eu sempre fiz questão de perguntar: quem aqui votou no Bolsonaro? Quem aqui votou no Lula?
E me espanta a quantidade de eleitores do Lula que tem lá, do atual governo, que estão passando pelo mesmo perrengue. Então, eu sempre falo com eles, vocês têm que acionar os seus deputados. E lá também nós tivemos deputados estaduais do próprio Partido dos Trabalhadores que estiveram lá tentando ajudar aquelas pessoas. E aí é onde a gente fala, a democracia ela é interessante justamente por isso. Hoje, pessoas da Pitereiro estão sendo expulsas das suas casas. Por que expulsas? Porque elas não receberam a devida indenização, ou pelo menos uma negativa, ou pelo menos no documento, você não vai receber. E daquelas pessoas que estão sofrendo por isso, tem eleitores de todos os partidos, de todos os candidatos à presidência. Então, assim, eu acho que falta um pouco mais de humanidade, sensibilidade. A gente fez um pedido tanto para o juiz da Vara Federal de Redenção, eu fiz 2 pedidos enquanto cidadão numa ação popular direcionada ao ministro Barroso, porque existe 2 processos no Supremo Tribunal que trata dessa questão. Então, eu peticionei, juntei esses vídeos lá, e aqui a gente não pede nenhuma ilegalidade. Os meus pedidos que eu fiz, particularmente, foram no seguinte sentido: suspenda temporariamente. Essa suspensão não vai violar nenhum direito indígena. Vamos só chamar o feito à ordem, como a gente gosta de falar, a gente fala muito dos processos, para a gente colocar a casa em ordem. Vamos indenizar primeiro, aí depois que indenizou, depois que negou para aquelas pessoas os que não têm direito, separou o joio do trigo, aí sim, se continuar, aí eu mesmo concordo que tem que se passar a desintrusão. Mas desse jeito, as pessoas estão lá desde a década de 90, de 80, dos anos 2000, deixá-las lá mais 6 meses, 1 ano, até se fazer o dever de casa, não vai violar nenhum direito da comunidade Paracanã. Mas também não vai garantir que elas permaneçam lá, dar uma falsa esperança, eventualmente, numa situação como essa, né, doutor Vinícius? Porque tem que ter uma definição. Ou tira ou fica. Foram colocadas lá, né, com apoio desse governo quando esteve, né, inclusive, na própria presidência. Agora tira novamente. Amanhã volta, não, pode ficar mais tempo. Ou seja, tem que ter uma definição, não só para essa questão, inclusive eu vou avançar um pouquinho, né, não só da questão da Pitereua, né? Cumprir a lei, o decreto 1775, a legislação que trata da questão indígena, traz lá um passo a passo, cumprir o passo a passo. Da forma que está sendo fazendo hoje, está queimando etapas. Infelizmente, o que não está sendo queimado nesse sentido, né? Está sendo sobreposta ou passando por cima de várias leis, né? Nesse caso também, ou seja, uma situação muito complicada. Não sei se nós perdemos o contato com o doutor, eu acho que ele estava, inclusive, lá em Sapucaia, falando conosco, deu uma queda na internet, no nosso sinal, mas voltamos, doutor Vinícius. Esse caso de Apitereua, semelhante também ao caso de Tunatatá, onde houve apreensão de gado. Lá no caso de Tunatatá, é uma outra situação, né? Caminhões boiadeiros foram deslocados, apreendidos ou confiscados para transportar o gado para áreas que a gente não imagina para onde foram, né? Alguns animais lá não estariam sendo indenizados ou não teria uma originação seria esse termo mais correto, não sei, vou falar contigo, né? Porque eles não tinham sido, não estavam registrados, por dizer assim. Ou seja, é uma outra situação também que se assemelha a esta de Apitereua, né? A de Pitereua. Agora, essa questão lá de Tunatatá, o gado foi apreendido, não se sabe para onde foi, e a situação também é tensa nesse segundo caso, doutor Vinícius. As duas situações são muito tensas. Eu entendo que Tunatatá, juridicamente, é 100 vezes pior do que Apitereua. Pelo menos Apitereua tem uma terra indígena declarada, demarcada por um decreto presidencial de 2007, que até que se prova o contrário, ele tem que ser cumprido. Indenização, realocação, retirada. E Tunatatá não tem nada disso. A única coisa que tem são portarias de uso, de restrição do uso, que vem desde 2011 sendo prorrogadas, índios que nunca foram encontrados, uma decisão numa ação civil pública que eu, como advogado, não consegui nem ler. Aí você vai no IBAMA, o IBAMA fala que está retirando o gado porque tem área embargada, mas o artigo 103 do decreto 6.514 fala que aquelas pessoas, antes de serem apreendidos, o gado ele tem que ter uma notificação para retirar o prazo, o gado num prazo estipulado. Elas não foram notificadas. O IBAMA fala que foi, mas eu converso com elas lá, elas não foram notificadas pelo IBAMA com relação ao embargo ambiental. Existe uma portaria de restrição de uso, mas a portaria fala
o artigo 7º do decreto 1775 fala que se eu encontrar índio isolado, eu posso restringir o uso. No caso lá, de forma muito clara, isso são documentos que provam, houve uma inversão, então eu vou restringir para me ver se eu acho. E aí eu estive lá, tive alguns embates com fiscais do IBAMA, eles me multaram em R$20.000, R$20.500 por estar tumultuando, dificultando a operação. O gado continua saindo, eu já estive com o presidente do IBAMA pessoalmente, não resolveu nada. E aí o que nos incomoda também é o desencontro de informações. Em uma nota o IBAMA fala, a FUNAI fala que está retirando o gado, aí depois me mandou um ofício falando, não, a FUNAI não tem nada a ver com isso, quem está tirando o gado é o IBAMA e a ADEPARÁ. Aí na ADEPARÁ fica em silêncio. Aí no outro ponto o IBAMA fala que o gado, numa nota oficial, que o gado está indo para frigorífico e o que não está no ponto de abate vai para fazendas, mas não fala qual fazenda. Aí o superintendente do IBAMA aqui do Pará, o doutor Alex, dá uma entrevista para o SBT Altamira e fala que não, o gado está tendo todo ele o abate sanitário. 1.700 cabeças, segundo a nota, já foi tirada, a nota oficial do IBAMA. Está indo tudo para abate sanitário, ou seja, graxaria. Está sendo jogado fora. Aí depois disso o IBAMA emite uma outra nota. Não, os animais estão sendo abatidos e antes disso está sendo o controle sanitário. Já desmentindo o próprio superintendente do IBAMA, que falou que estava tendo abate sanitário. Não, nós estamos fazendo a quarentena e abatendo. Mas, na prática, eu, como advogado da associação, não sei para onde foi, se virou graxaria, se virou lixo, se virou carne, se virou dinheiro. Eu só sei que documentalmente foi doado para a Agência de Defesa Agropecuária, que até onde eu sei nem fazenda tem. Olha, dá uma olhada nessas imagens aí. O doutor Vinícius mesmo gravou conosco aqui o pessoal que está nos acompanhando. Quero só mandar um abraço aqui para o Márcio Napoli, que está nos acompanhando. Tá aí, esse é o transporte dos animais confiscados lá em Tunatatá, é isso, doutor? Isso aí é na Vila Mocotó, uma vila que já teve até alguns conflitos. Você pode ver que o helicóptero vai seguindo, vai um helicóptero seguindo as carretas, vaqueiros encapuzados, de colete à prova de bala, e várias viaturas da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, acompanhando. E esses vaqueiros, de capuz e colete à prova de balas, ninguém me falou, eu vi. Eu estive 2 vezes lá dentro da área como advogado. Então, assim, é algo completamente brutal. Tira-se, eles entram lá com esses vaqueiros encapuzados e com colete, acham o gado lá, leva para uma base, embarca nessas carretas aí. Eu não sei, confesso que eu não sei nem como que esses caminhoneiros estão indo. Minha opinião pessoal, eu como caminhoneiro, para fazer isso aí, pode me prender, pode prender meu caminhão, eu não vou. Porque, querendo ou não, depois que o IBAMA foi embora, a FUNAI foi embora, eu vou precisar trabalhar. E hoje todos sabem quem são esses caminhoneiros, e assim, o clima lá é muito tenso, já teve confronto, já teve produtor rural ferido, já teve caminhoneiro ferido. Eu estive lá com a equipe de fiscalização, tentei argumentar, aí o que acontece? O superintendente do IBAMA, aqui no Pará, o doutor Alex, alegou que nós não estamos liberando a retirada voluntária porque não tem ficha na ADEPARÁ, na Agência de Defesa Agropecuária e na CEAPEC. Aí eu fiz um requerimento para ele, está pendente de análise, juntando. Caiu novamente. Está oscilando um pouquinho. Retomou, Gleison? Assim. Eu tenho provas de que muitos daquele gado possui sim registro na ADEPARÁ. Eu juntei os registros. Então, pera lá. Então, se eu provar que o gado tem origem, eu posso tirá-los? Se eu puder, beleza, serve. Então, assim, decisão ainda sobre a pensão, nenhuma. Fato é que já foram tiradas mais de 1.700 e continuam tirando. O mais interessante, vamos só refrescar um pouquinho, que lá no comecinho desse ano, lá em aproximadamente no mês de fevereiro, se eu salvo engano, houve um caso, pelo menos relatado de cefalopatia espongiforme bovina, mal da vaca louca, no estado aí do Pará. Coincidentemente, doutor, só refrescar um pouquinho, disseram que esse caso foi registrado dentro da reserva indígena Ituna-Tatá, né? Itatá, aí entre Altamira, senador José Porfírio. Por que exatamente nesse caso, será que estavam tentando antecipar toda essa movimentação para poder impedir a criação de gado nessa área, justificando, eu não estou aqui, pelo amor de Deus,
né, levantando qualquer tipo de lebre ou teoria da conspiração. Mas foi muito estranho ter registrado esse único caso, né, de mal da vaca louca dentro do município que está hoje sendo alvo dessa operação toda em Itatá. Você vê alguma relação entre esses fatos ou não? Algo simplesmente que coincidiu? Não, eu acredito, eu quero crer que é uma coincidência, mas algo nos preocupa muito aqui, até como pecuarista também, que aqui no Pará, na Amazônia, a gente sofre muito com os embargos sanitários por conta da aftosa. Então nós temos dois gargalos muito grandes hoje de gado, milhares de gados saindo de cabeça de gado, milhares. Só na Tunitata, 1.700. Na terra indígena, Apitereua, senhoras e senhores, falam-se em 100 mil cabeças que estão aí nos corredores. E aí o que nos preocupa é que nós estamos em plena campanha de vacinação contra a febre aftosa. E certamente esse gado que está sendo tirado ou pelo IBAMA deve ter. O IBAMA fala e nota que está fazendo a quarentena, mas essas 100 mil cabeças que estão saindo da Apitereua, certamente essas cabeças não serão vacinadas, porque elas estão morrendo de fome, está no corredor, não vai achar nem curral para vacinar isso. O proprietário não tem. E das teses que a gente usa na nossa petição da Ação Popular pedindo para suspender também é a questão do risco sanitário, porque o Pará hoje corre o risco de ter um grande surto de febre aftosa, porque na Pitereua, por exemplo, eu posso quase que garantir que muitos animais não vão ser vacinados, porque eles foram tirados dos seus locais de origem. Imagina o senhor e a senhora que tem uma propriedade rural e comprou a vacina para fazer a vacinação agora em novembro, a vacina está lá na geladeira, o curral está pronto, de repente só tem que colocar esse gado junto com os seus vizinhos todos na estrada. A senhora vai conseguir parar essa marcha desse gado para vacinar? Não vai. Esse pessoal não tem nem cabeça para isso. Eles perderam, eles estão sendo tirados das suas propriedades. Então, o meu medo, e aqui eu odeio a questão de falar assim, eu avisei, eu levantei a questão. Não, mas é iminente, é um risco iminente de um surto de febre aftosa na região, porque nós temos milhares e dezenas de milhares de animais que não vão ser vacinados nessa campanha que se iniciou no dia 1º de novembro aqui no Pará. E é outra preocupação grande. Se der um problema lá, me atinge aqui nas minhas propriedades e outras cidades. É o estado todo, o país todo. E esses animais que deveriam estar nos currais, nas suas propriedades, sendo vacinados hoje, eles estão no corredor morrendo de fome e sede. Você acha que o produtor rural vai ter cabeça e tempo para vacinar? Não vai. Quanto mais identificar os animais, o próprio gado ali, diante dessa situação toda, né? O ideal seria mantê-los num curral, vacinar, né? E, lógico, ter uma destinação correta, enfim, dentro dessa situação toda que sai totalmente do controle, né? Doutor Vinícius, a solução para isso tudo existe? Sim ou não? Está otimista ou não? Porque sua prerrogativa de advogado tem que ser respeitada, pelo menos deveria. Mas vamos lá, vamos em frente. As ações estão sendo implementadas, né? As liminares possíveis estão sendo colocadas diante da justiça, ou pedidas na justiça, né? Seja o governo estadual, até mesmo em Brasília. Solução tem ou não? Esse pessoal vai continuar lá ou vai ser retirado, mesmo que seja à força? Um programa sério igual você, a gente jamais pode trazer fantasias. Na Pitereua, por exemplo, até que se prove o contrário, tem que sair. Isso é fato. Existe um laudo antropológico que algumas associações contestam, mas até que se prove o contrário, existe um decreto homologado, bacana, tem que sair. Mas, e a indenização? E as posses de boa-fé? E as pessoas que foram levadas lá pelo INCRA? Lá tinha assentamentos do INCRA. Quem diz isso não sou eu, é a própria FUNAI. Desde 1994 ela fala isso. Então, assim, hoje a gente não apela aqui nem como advogado, porque como advogado a gente fez nos tribunais e várias petições, vários pedidos, seja das associações, seja da própria Prefeitura de São Félix, vêm sido reiteradamente negados, e aqui a gente não discute ordem judicial, jamais, mas hoje a gente pede um pouco aos nossos governantes, se a gente puder falar em nome dessas pessoas que estão aqui passando por essa desintrusão da Pitereua e a apreensão de gado da Itunitatá, acho que o que a gente tem que pedir mais é clemência, é humanidade, é um pouco mais de compaixão com o próximo. Os vídeos hoje, dessas pessoas, circulam o mundo. E são vídeos de cortar o coração.
hora de cortar o coração, hora de embrulhar o estômago. Então, eu acho que hoje, se eu pudesse, quem sou eu para falar em nome desse povo, mas se eu pudesse falar e me dirigir ao ministro Barroso, ao presidente Lula, a todas as autoridades constituídas, tem um pouco mais de clemência, um pouco mais de compaixão com essas pessoas. A lei tem que ser cumprida? Tem. Mas o que adianta? Até teve um senador recentemente que teve lá. O que adianta o processo, na Piteril, por exemplo, o processo de indenização e realocação chegar lá depois dessas pessoas já terem tido as suas vidas destruídas, desoladas. Depois de um único gado que aquelas pessoas tinham, ele já morreu na estrada, porque ele tem que sair correndo. Então, acho que não é nada ilegal, não é nada que vai causar prejuízos para as comunidades indígenas, suspender um pouco. Acho que a saída um pouco da Pitereu, a saída mais lógica, mais prudente, mais humana, suspende a desintrusão, mande as equipes de levantamento do INCRA, do Ministério dos Povos Indígenas, a campo, fazer o levantamento, chame a Belo Monte, já que é uma condicionante, faça as indenizações, e aí sim depois parte para a desintrusão. Isso é o que todo mundo pede. Então, acho que hoje já tivemos muitos prejuízos, mas eu acho que ainda dá para remediar. Dá para remediar a questão de Pereira, dá para remediar a questão de Tuna, está faltando um pouco mais de diálogo, um pouco mais de bom senso, um pouco mais de humanidade, e é isso que eu aqui, se eu posso falar em nome desse povo da Pitereu, da Itunitatá e tantas outras terras indígenas, vamos dialogar mais, vamos ter um pouco mais de compaixão, e a gente sempre fala, alguns vídeos falam assim, nunca esquecer que hoje, a minha preocupação enquanto morador da Amazônia, hoje é lá. Se não for feito nada, se não for feita uma mudança de paradigma, de tratamento, de humanidade, amanhã chega na minha casa. Amanhã vai chegar na casa dos senhores aí, porque a gente vai criando precedente. A gente sabe que tem ONGs envolvidas, a gente sabe que tem governos internacionais envolvidos. Se a gente começar um precedente aqui na Amazônia, esse precedente pode ser que mais cedo ou mais tarde ele comece a chegar em São Paulo, no Paraná, no Rio Grande do Sul, porque a lei brasileira e mundial ela é criada em cima de atos, costumes e precedentes. Então, nós estamos criando um precedente aqui que mais tarde pode afetar você que hoje critica. E aí a gente só finaliza pedindo um pouco dos brasileiros, tem um pouco mais de compaixão. Eu vejo até nas minhas redes sociais muitas mensagens de chacota, fazendo piada com esse povo ainda. Ah, eu avisei, são os invasores. Então, acho que isso, a pessoa que faz isso, eu acho que ela tem que rever o seu papel de ser humano. O que a gente tem a pedir é isso. O que tinha de pedir da lei está nos tribunais, está nas mesas do presidente do Supremo, são pedidos factíveis, são pedidos legais, tanto da minha parte quanto dos outros advogados. Então, isso, quem sou eu para contestar a legalidade e sabedoria jurídica de um presidente do STF? Mas talvez a gente que vive aqui com o pé no chão, aqui, o pé na lama aqui na Amazônia, pedir um pouco de compaixão. Vem até aqui, se eu pudesse pedir alguma coisa para o ministro Barroso, antes de decidir, crie uma comissão e venha até aqui ver o que nós estamos falando. Se os vídeos que eu juntei nos autos não convença, venha até aqui, faça uma vistoria em loco. Acho que seria muito importante. Tá certo. Doutor Vinícius, muito obrigado pela participação. Sem dúvida, todas as etapas já estão sendo cumpridas. Aquilo que deve ou cabe à justiça já foi pleiteado, né, peticionado, pedido, enfim. Né, tomara que essa petição ela não vá passando pastinha por pastinha, ficando lá no finalzinho da fila, né, para que seja apreciada, porque quem mora lá, quem mora nessas áreas, tem pressa, porque realmente é uma situação muito complicada. Hoje, justiça seja feita, já que nós estamos falando de justiça, não tivemos uma decisão favorável ainda, mas celeridade está tendo, tanto na Vara Federal de Redenção quanto no STF. Eu vejo uma petição, eu fiz ontem, domingo, hoje ela já foi para o gabinete do presidente do STF. Então, essa celeridade ela está tendo. Tá certo, doutor. É o que a gente torce para que realmente ocorra, né? E saiba ou tenha uma solução quanto antes jurídica nesse sentido. Muito obrigado pela participação. Até uma próxima. E dispõe aqui do tempo e dinheiro. Obrigado e parabéns pela credibilidade e imparcialidade de sempre nas notícias. Muito obrigado, doutor. Um abraço. Bom, por aqui nós ficamos com essa transmissão. Você pode acompanhar todos os detalhes
Logo mais vai estar à sua disposição essa entrevista aqui com o Vinícius Borba, falando sobre processos de desintrusão, questões indígenas, também não só da Pitereua, né, esse processo de desintrusão, mas também da terra Ituna e Itatá, com a pressão de gado no estado do Pará, no Amazonas, enfim. A todos que estiveram conosco, muito obrigado. Eu volto logo mais no fechamento do mercado. Até já.